Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É até aí, meus irmãos. Talvez alguém pense, mas há muitos que não são casados e que estão aqui, vão ouvir falar a respeito de maridos e mulheres. Sim, aos que não são casados, que pretendem se casar, aos jovens. Aliás, aqueles que não são jovens e não estão casados, creiam-me, milagres acontecem. Aconteceu comigo, casei-me aos 45. E se eu casei aos 45, tenha certeza, você também pode vir a se casar. Mesmo com 80 anos, não tem problema. A gente faz uma festinha, com bastante sopa, essa coisa toda. E você que é jovem, preste atenção aqui, moçada. Casar-se só no Senhor, com pessoas que desfrutam da mesma fé. Sabe por quê? Porque o amor de um casal abençoado por Deus tem que começar na vida espiritual. O mundo hoje quer colocar na nossa cabeça que casamento é a mesma coisa que os animais usam para acasalamento. Não é. Casamento é a união de almas, não meramente a união de corpos. Casamento é uma união de vida, e se não houver comunhão espiritual entre o homem e a mulher, não há um casamento dentro do receituário que o próprio Deus queria que nós tivéssemos. Um homem deve temer a Deus, a mulher deve temer a Deus. E se você é casado com alguém que não é cristão, deve ser o seu primeiro campo missionário, para que o seu marido se converta, para que a sua esposa se converta. Muitas vezes nós pensamos muito em missões, na Coreia, na China, no Quênia, mas muitas vezes o nosso primeiro campo missionário está dentro de casa, do lado da nossa cama, no quarto ao lado, junto de um familiar que ainda precisa do Salvador. E uma família biblicamente estruturada, ela tem marido e tem mulher. Ela não tem marido e marido. Ela não tem mulher e mulher. É uma família estruturada ao par, natural, criado por Deus. Deus criou Adão e Eva. E assim ele abençoou o primeiro casal e disse: crescei e multiplicai-vos. Aliás, meus irmãos queridos, os muçulmanos se multiplicam a uma estrutura gigantesca, estão povoando o mundo de muçulmaninhos, mas os cristãos a cada dia têm menos filhos. Antigamente eram 6, 8, 10,
Hoje são 2 ou 1,5. Quantos filhos você quer ter? Eu quero ter meio filho. Já viu um negócio desse? É, porque está muito caro, então eu quero ter meia despesa, é meio filho. Mas a ordem de Deus não mudou. E saibam, meus irmãos, numa mesa onde comem 2, comem 3 ou 4 com muito amor e com muito carinho. Deus não deixa faltar. Quantas histórias de famílias numerosas que tinham tão pouco e nunca faltou. Pode-se faltar muitas vezes, é o gosto, dizer eu quero comer tal comida. Se comer tal comida, não se come 4 dias, pela falta do arroz ou feijão. Mas para comer e se alimentar, com certeza não há de faltar. Aliás, é melhor um prato de arroz puro, onde tem amor, do que um fazão dourado, onde só tem brigas. Então, jovenzinhos, primeiro, procurem um esposo ou uma esposa no Senhor. Você fala, mas está tão difícil. Não importa, não faça o papel de Deus. Deus é Deus antes de você ter nascido. E se você entregar na mão dele, creia que no tempo dele, ele dará a solução. E esta solução pode não ser no seu tempo. Eu, por exemplo, era eu e o Anselmo que éramos solteiros na nossa época de Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. E tinha mais um que eu não me lembro quem era. O Ivan. Éramos nós 3, o trio Parada Dura, né? Ninguém casava com a gente. Era uma coisa medonha. né? E eu até tentei, quando eu quis ajudar a Deus, só deu tudo errado, porque eu encontrei pessoas que não eram aquelas pelas quais eu orava ao Senhor pedindo uma esposa segundo o coração dele. E Deus foi tão misericordioso que não permitiu que houvesse um relacionamento e não permitiu que houvesse um casamento. Assim, enquanto colegas nossos estavam a criar os seus filhos, vê-los crescerem, se tornarem adolescentes, eu nem esposa tinha ainda. E eu disse, não vou me casar mais. E eu agradeci a Deus por estar sozinho. Mas no dia em que eu abri mão e disse, Deus, o Senhor tem direito de decidir o meu futuro. Porque pessoas do mundo, haviam muitas que até diziam, olha, te dou todo o meu patrimônio para casar-me com você. Olha só, e às vezes era um patrimôniozinho pequeno, às vezes era um patrimôniozão grande, mas não era o que Deus tinha para a gente. Então, quando minha mamãe faleceu, eu tinha 40 anos, eu disse a Deus, Deus, eu abro mão do meu direito, seguirei sozinho. Aí no ano seguinte, eu fui pregar a convite do Anselmo, no acampamento da Igreja Batista Central do Tremembé. Preguei 4 dias. E ali, depois de 15 dias, os jovens da igreja foram conhecer a igreja que eu pastoreava, Boas Novas de Osasco. E lá estava uma moça que disse, pastor, o senhor não tem pianista, organista? Disse, a moça que tocava foi embora. Eu posso ajudar por uns 3 meses, mas preciso de carona. Eu disse, onde você mora? Em Santana. Eu falei, não tem problema, eu moro na Pompeia. O senhor me dá carona? Dou. Então, carona vai, carona vem. Eu casei-me com ela. Agora eu não dou mais carona. Nós temos o mesmo carro, né? E com 45 anos eu me casei. Eu disse, eu estou velho para ter filhos. Meus filhos vão olhar para mim com cara de avô. Aí eu tive a Ruth, o Josué, a Maria e ainda quero mais um. É brincadeira? Então, meus irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Hoje eu dou graças, porque se eu tivesse sido pai no tempo em que não era do propósito de Deus, provavelmente não seria nem agradável e nem eu teria a mesma satisfação que tenho hoje de pegar os meus filhos no colo e acalentá-los como pai e como avô, porque a gente tem aquele sentimento gostoso de ver aquelas crianças crescendo e ensinar a palavra. Agora, homens devem ser maridos que dão a vida pela mulher, que vivem pela esposa. A felicidade de um homem não é se fazer feliz, mas é ver a esposa feliz e
tudo fazer para que isso possa lhe ser proporcionado dentro dos caminhos de Deus. E à mulher a mesma responsabilidade. O seu propósito não é viver alegre e satisfeita consigo mesma, com tudo aquilo que recebe, mas de suprir as necessidades do seu esposo e sempre colocando como padrão a vontade do Senhor. E a nossa vida é muito parecida com as estações climáticas que nós temos. Nós temos 4 estações do tempo. Quais são elas? Quais são as 4 estações? Se alguém conhece Vivaldi, vai saber as 4 estações. Quais são? Verão, outono, primavera e inverno. Bom, vamos fazer uma tramitação aí, porque vamos falar que comece na primavera, depois o verão, depois o outono, depois o inverno. A vida da família é parecida. Ontem eu celebrei um casamento de ex-ovelhas, e foi uma satisfação muito grande de vê-los entrando, de ver a beleza da noiva, de ver a elegância do noivo, de ver a felicidade que vislumbra no seu futuro. Hoje eles estão viajando em lua de mel, felizes, alegres. É o tempo da primavera, é o tempo em que o jardim está repleto de flores que desabrocham, de aromas de vida, de felicidade. A vida da gente tem momentos assim, momentos de ternura, momentos de romantismo, momentos de alegria, momentos poéticos. A família também tem esses momentos inspirativos, esses momentos de celebração, são maravilhosos. Agora, depois da primavera vem o quê? Depois da primavera vem o quê? Vem o verão. O verão é tempo de muita atividade, de muita vida, de muita ação, de muita realização. E a família também tem muita vida, muita ação e muita realização. O rapaz trabalha, ele alcança degraus da sua profissão, melhora de vida. A mulher também trabalha, estuda, vai tirar o seu diploma, consegue a sua graduação, conseguem comprar uma casa, conseguem comprar um carro, fazem aquela viagem e fazem tudo, e tem os seus filhos, e agora os filhos chegam e vão criá-los, vão ensiná-los. Há muita vitalidade dentro de casa, são momentos de muita ação. A família tem disso. Momentos que não são rotineiros, momentos que são de muitos desafios, de uma agenda muito lotada, de muitos planos, de muita felicidade por tentar alcançá-los. Então vem a primavera, vem o verão, depois vem o quê? Outono. O que caracteriza o outono? Quer dizer, deveria caracterizar, né? Porque hoje está tudo doido. Mas o que deveria caracterizar? As folhas caem, né? Aquele pôr do sol todo bonito, vermelho, mas também com aquele ar de melancolia, aquele arzinho de tristeza, aquele friozinho. Sabe, a vida também tem momentos em que nem tudo é caloroso, em que nem tudo é poético. São momentos em que nós nos sentimos feridos. São momentos em que perdemos alguém que nos era caro e ficamos melancólicos, com saudades. São momentos em que às vezes perdemos o emprego e aqueles planos que tínhamos vão todos por água abaixo. São momentos de dizer adeus, momentos de separação de lugares, de bairros, de países, de cidades. São momentos em que nós nos sentimos solitários. Porque muitas vezes, irmãos, a gente sabe que temos amigos, não pelos churrascos que realizamos. Porque se convidarmos alguém para um churrasco, a casa lota. Mas se convidarmos alguém para um momento de necessidade, ou quando nós é que estamos em necessidade, nós vemos minguarem-se os amigos, às vezes até desaparecendo. É ou não é verdade? É, porque quando você pode pagar por alguma coisa, os amigos brotam. Quando você é que precisa de alguma coisa,
os amigos desaparecem. É o outono da vida. Toda família tem o seu outono. Todo relacionamento tem o seu outono. Quando nós não temos mais aquele sorriso que estampa os nossos lábios. Mas a grande bênção, meus irmãos, é que a cada passagem de 4 estações, elas se renovam, elas voltam novamente ao brilho, mesmo que estejamos atravessando por um outono. Famílias têm primavera, momentos de ternura, romance, alegria, poesia. Famílias têm verão, momentos de realização, de construção, de criação. Momentos de outono, momentos de despedida, momentos de solidão, momentos de tristeza. Está faltando uma, né? Qual é? Eu falei da primavera, do verão, do outono, do inverno. O inverno, o que é o inverno? Frio, né? Aqui ninguém viu neve ainda. Eu, antes de me casar, eu acabei viajando para um lugar que tinha neve. Eu fui para Portugal e lá na Serra da Estrela tinha nevado. Eu não vi nevar, já estava no degelo. Mas, como um brasileiro aqui do Sudeste que nunca viu neve, eu disse, eu quero ver neve, quero ver neve. Muito bem. Então me levaram para ver a bendita da neve. E eu, muito bem aparelhado, fui de moletom, com um tênis de pano, né? E achando que estava tudo bem falado, você vai sentir frio. Que nada, eu sou forte. Quando chegamos lá com 3 graus, lá no pico, tudo branquinho, eu falei assim, eu quero tirar uma foto, porque eu não gosto de fotos, né? Eu quero tirar uma foto. Aí eu fui lá, bem em cima da neve. Quando eu pisei, afundou. Pluf, estava degelando. E o meu sapato era de pano. E eu estava só com o moletom e eu fui respirar pela boca. E na neve você não pode respirar pela boca, você tem que respirar pelo nariz, porque senão gela o seu peito. E eu então, ali foi a tempestade perfeita, né? E eles riam de mim, eu quase morto lá sem ar. E aí daqui a pouco melhorou, peguei um resfriado claramente, mas nunca vi neve, agora também eu vi. E vi a consequência dela. Mas inverno pode ter neve. Assim também nas nossas famílias, há tempos de inverno. Sabe quais são os tempos de inverno? Quando nós começamos a ver os nossos queridos partirem. Quando há pessoas doentes. Ou quando até o cônjuge já está à beira de partir ou vai embora. O marido se vai. A esposa se vai. E mais tragicamente ainda é quando um pai e uma mãe têm que se despedir do filho ou da filha que se foram, seja por uma doença, seja por um acidente, coisas tristes da vida. Ter que ir para uma clínica ou ter que ir para um asilo, são os invernos da vida. Famílias são constituídas de tudo isto. Mas a promessa bíblica é que um dia, lá no céu, quando estivermos com Jesus, novamente a primavera virá, mas não será uma primavera que acaba com o verão, o outono e outro inverno. Será uma primavera para sempre, porque lá nós não teremos nem a luz do sol e nem a luz da lua, mas Cristo será a nossa luz. E nós não morreremos mais, não diremos mais adeus, não nos despediremos mais, não envelheceremos mais, será um constante hoje, e um hoje feliz, e um hoje de alegria. Por isso, meus irmãos, família tem que ser a antessala do céu. Maridos devem orar com a esposa, com os filhos. Devem ler a Bíblia em casa, devem vir juntos à casa do Senhor, devem se comportar de tal maneira que todos possam ver na sua prática a própria pessoa do Senhor Jesus. Aquela frase tão conhecida deve ser de fato o pavimento sobre o qual nós andamos. Em seus passos, o que faria Jesus? De que maneira Jesus reagiria no meio de tantas crises? Por isso, a família
deve ser preservada. Cuidado com os podcasts, cuidado com o Facebook, com o Instagram, cuidado com as redes sociais que alimentam o mal e alimentam o pensamento pervertido, a imoralidade e a quebra de padrões. Há muita coisa boa nas redes sociais. Não fosse assim, não estariam nos assistindo através delas. Mas há muitas armadilhas de Satanás para destruir os nossos conceitos de família, de marido, de mulher, de filhos e de pais. Vamos à palavra. Lá em Barbosa passa o rio Tietê. Ele é largo, grande, tem muitos peixes. Você fala assim, como é possível? O rio Tietê aqui é largo, grande, tem muitos peixes? Não, não diga o que tem no rio Tietê aqui. Não fale. Se você for beber água do Tietê aqui, ela vai fazer bem? Não. Mas se você for à fonte dela em Salesópolis, nas montanhas, é água suja ou água límpida que nasce lá? Límpida. Por que ela ficou suja? Por quê? Poluição, descarregaram tudo que não podia, então aqui nesta altura o rio não presta. Lá do meu lado, como ele já passou por 500 quilômetros, a sujeira ficou para trás. Lá está limpinho de novo. Mas aqui nesta altura não presta. Assim eu digo para vocês, meus irmãos queridos, vá à Bíblia, ela é fonte, ela é limpa. Vá à oração, ele é limpo. O momento da oração é o momento de ternura de uma alma com o seu Deus. Não viva de comida pronta que os outros colocam na sua boca. Não viva desses plásticos de WhatsApp com figurinhas que a pessoa não fez, ela colou de algum lugar. Eu prefiro 1000 vezes um bom dia escrito por você do que um bom dia que fica saltitando na tela que não é você quem produziu. Eu prefiro 1000 vezes um contato pessoal do que um contato artificial. Não vamos tornar as nossas relações artificiais. Igrejas têm que ter vida e relacionamento pessoal. Pessoas têm que se relacionar pessoalmente. Não se contente em mandar figurinhas para sua esposa, sua namorada, seu namorado. Tenha relação afetiva de coração para coração. E a mesma coisa com Deus. Não rode uma oração lá, deixa eu pôr alguém para orar e eu falo amém, já está bom. Não, ora você, fala você, clama você, leia a Bíblia você, beba da fonte, não beba aqui da água já suja e contaminada com as ideias dos outros. Porque se a gente fizer isto, se nós buscarmos o Senhor, realmente Ele vai nos abençoar profundamente. Isso me faz lembrar, e eu termino a mensagem aqui, de uma antiga canção que dizia assim: faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver
dos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Que seja assim em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar. Senhor, que dádiva poder beber dos teus rios. Que bênção poder viver na tua presença. Que doce é a voz do Senhor em nosso coração. Permita que teu povo, Senhor, viva nos teus rios e possa construir o seu casamento à luz da tua santa palavra. Permita que nas estações da vida pelas quais a família passa, atravessa, que na primavera encontrem no Senhor a poesia para os seus momentos de ternura. Que no verão encontrem no Senhor a força renovadora para construírem os seus planos e projetos de vida. Que no outono, Senhor, encontrem na pessoa de Jesus um amigo mais chegado que um irmão. E no inverno, quando esta vida passar e quando tivermos que dizer adeus para algumas pessoas, não sejam adeus, mas sejam até breve, porque juntos de Jesus haveremos de estar. Abençoa, Senhor, o nosso coração e que Cristo cresça e que nós diminuamos. Em nome dele, de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos.